Boa noite, eu sou o pastor Rinaldo. Estou aqui nessa oportunidade para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Gostaria muito que você, depois de ouvir essa palavra, animasse o seu coração e entendesse que Deus tem os seus propósitos em toda e qualquer situação. Eu quero ler com você um texto de Isaías capítulo 60, o verso 1. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Este talvez seja um momento mais oportuno para trazermos uma palavra de ânimo ao seu coração, porque precisamos compreender muito bem a diferença entre ser e estar. O estar, ele está relacionado às circunstâncias, a uma condição em que nós vivemos. Mas o ser, aqueles valores que Deus já ministrou, que já ensinou nas nossas vidas, este é incondicional. E se você desejar manter esses valores, ele será permanente, será eterno. Situações como muitos textos, nós podemos ver, textos da palavra de Deus que nos exemplificam situações de grandes homens que passaram por grandes lutas. E talvez essa seja uma das perguntas mais importantes que deveremos fazer a Deus quando nós chegarmos à sua presença. Por que pessoas boas passam por momentos difíceis? O que alimenta o nosso coração é que na fidelidade de Deus, Ele tem propósito em todas as coisas. E há algo sempre a ser ensinado por Deus sobre as nossas vidas. Eu estava meditando a respeito de uma condição e de um grande homem de Deus, que nem sempre foi tão grande assim, mas passou por momentos até que Deus intervisse na sua vida, momentos de grande frustração, grande dificuldade. O profeta Ezequiel, ainda quando garoto, passou por uma revolução na sua vida. Teve tantas lutas e tantas dificuldades. O verdadeiro propósito, Ezequiel era um filho de sacerdote. E ele havia sido instruído desde a sua infância a respeito dos propósitos que haveriam para a sua vida. Sonhos em que seu pai, talvez à mesa ou no caminho, nos momentos em que o seu filho estava sendo ensinado, ele comentava a respeito dos seus grandes ancestrais, que foram grandes homens de Deus e os propósitos realizados por eles, a ponto de alimentar o seu coração com grandes planos, grandes sonhos, grandes desejos. E esse menino foi sendo instruído pelo seu pai. Eu acredito que seu pai deveria dizer a ele: meu filho, você vai ser um homem que vai ministrar diante de Deus. Quando você estiver ali na tenda, ou no templo, melhor dizendo, você vai receber, você vai entender ali o quanto a presença de Deus é importante. O povo vai fazer sacrifícios e vão ser oferecidos diante de Deus, e a nuvem de glória de Deus vai adentrar aquela tenda. Não se preocupe, talvez você não consiga se manter em pé, tamanho o peso da glória de Deus que vai ser sobre a sua vida. E esse menino alimentou esses sonhos. E quando o peso da mão de Deus veio sobre aquela nação, por conta de coisas que o próprio Isaías e o profeta Jeremias também avisaram o povo, que esse juízo viria sobre este povo. Então, no momento em que a Babilônia prevalece sobre o povo de Israel, nós percebemos que os sonhos, não só de Ezequiel, mas de muitos outros, acabou sendo amortecido por causa das circunstâncias daquele momento. Então, o jovem Ezequiel, ao ser levado cativo para a Babilônia, numa primeira leva de pessoas mais importantes, da elite, pessoas como destinadas ao sacerdócio, oficiais militares, os príncipes, aquelas pessoas de maior destaque que possuíam habilidades especiais que interessavam ao rei da Babilônia. Naquele momento eles foram levados cativos para aquele lugar. Então eu aqui fico conjecturando, imaginando Ezequiel deixando
a sua cidade natal e olhando para o grande ponto de referência deles, que era o templo, era o lugar onde Deus iria usar a vida dele para ministrar, para que todos aqueles propósitos que seu pai havia falado para ele fossem concluídos. Esse moço, depois de homem, depois de instruído, ensinado dentro desse ofício, desse ministério, ele teria uma posição de destaque no meio do povo. E ele observava os seus sonhos se afastando dele. Aquele verdadeiro propósito para o qual ele havia sido ensinado pelos seus pais. Então, Ezequiel, ele se encontra agora já na Babilônia como escravo. E durante ali, mais ou menos uns 10 anos, ele permaneceu fazendo o trabalho que o povo de Deus fazia naquele lugar. Nas constantes guerras da Babilônia, principalmente uma principal que aconteceu, que foi contra o Egito, onde a cidade de Babilônia foi destruída, grande parte dela. Esses servos de Deus, já agora um número maior, porque numa segunda leva mais 10.000 judeus foram levados para lá, com o intento de ajudar na fabricação de tijolos e na reedificação daquela cidade que estava semi-destruída. Então nós percebemos que os judeus estavam com o seu ânimo abalado, olhando para trás e perguntando: cadê, Senhor, as tuas promessas? Que nós seríamos o teu povo escolhido, o teu povo separado. E ali naquele momento, pessoas como o próprio Ezequiel estavam prostrados, não deitados, não caídos, mas o seu espírito estava abatido. Há outro versículo que eu quero ler com vocês aqui, que é do texto do profeta Ezequiel, no capítulo 2, diz assim o texto: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito do Senhor, e quando ele falava comigo, e me pôs de pé, e eu ouvi o que ele falava. Ezequiel foi impactado tão fortemente por essa palavra, que ele teve visões tão fantásticas e tão impressionantes. Isso me leva a pensar o nível de desânimo que ele estava sofrendo. Porque Deus mostra visões espirituais de uma magnitude fantástica. Uma situação em que os olhos humanos teriam muita dificuldade, a princípio, de interpretá-las. E Ezequiel foi tão impactado por aquela situação, pela riqueza daquela visão, que ele realmente entendeu que Deus tinha um plano muito grande para a vida dele. Mas as dificuldades não paravam por ali, porque o povo estava desanimado, o povo continuava em cativeiro. E eu gostaria de chamar a sua atenção para essa situação. Às vezes, quando Deus fala conosco, quando Deus nos dá uma palavra de ânimo, ou quando Deus fala algo que porventura possa acontecer na nossa vida, não é o final das coisas, mas o início de uma caminhada com Ele. Então, é semelhante a uma situação de uma pessoa que estuda, faz um curso, vai para uma faculdade, e ela está ali sempre se empenhando em fazer seus trabalhos e conseguir alcançar os seus intentos. E naquele momento em que ela recebe o seu diploma, parece que dá aquele alívio, onde ela conquista os seus sonhos e chegou ao final de tudo, mas ali não é o final, ali é o princípio. Ezequiel passa por isso também, porque quando Deus motiva ele, coloca ele de pé, não a sua vida essencialmente, mas no seu espírito, ele é motivado e reanimado por Deus, ele tem uma dura missão pela frente, que é de motivar aquele povo que está frustrado. Muitos deles estão revoltados, muitos deles murmurando, blasfemando contra o próprio Deus, estão ali numa condição de escravidão e parece que tudo vai permanecer dessa forma. O profeta Jeremias, muitos anos atrás, havia já profetizado uma palavra para que eles entendessem que quando estavam no cativeiro deveriam continuar tocando suas vidas. Eu quero ler para você aqui também, está registrado no capítulo 29
de Jeremias, no verso 4 em diante, diz assim: o Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que estão em cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edifiquem casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam do seu fruto. Tomem mulheres e gerem filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas para maridos, para que gerem filhos e filhas e não diminuam. Procurem a paz da cidade, para onde eu vos fiz transportar em cativeiro. Orai por ela ao Senhor, porque a paz dessa cidade será a vossa paz. Então Jeremias, muitos anos antes disso acontecer, já estava dizendo como é que deveria ser os ânimos deles lá naquela cidade. Então Jeremias profetiza para que eles sigam suas vidas. E Ezequiel agora tem uma missão muito difícil de motivar os seus compatriotas que estão tristes, frustrados, magoados com toda a situação que eles estão vivendo. Eu fico pensando o seguinte: Ezequiel lança palavras duras a respeito daquele povo e explicando que era culpa deles que isso estava acontecendo com eles. Mas ali naquele momento, muito provavelmente ele foi questionado pelos seus compatriotas, porque Ezequiel era tão escravo quanto eles. Então, muitas vezes, palavras que temos direcionado, elas têm que transcender pela nossa fé a condição que nós vivemos, porque nós estamos naquela condição, mas nós não somos aquilo. Você pode, porventura, estar desempregado, mas você não é desempregado. Você pode estar doente, mas você não é doente. Deus afirma as suas promessas na sua vida hoje, não em decorrência daquilo que você está vendo, porque a Bíblia diz que não podemos nos guiar por aquilo que estamos vendo. Então, a palavra de Deus para a sua vida hoje, não se espelhe naquilo que você está vendo, mas se espelhe nas promessas de Deus, porque elas são reais, fiéis, firmes e verdadeiras. Deus vai sustentar toda a sua palavra. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. A melhor parte das tribulações é que elas terminam. E eu profetizo sobre a sua vida. Toda essa luta, toda essa dificuldade, todo esse medo, esse temor, essa incerteza, ela vai cessar. Porque nós devemos glorificar a Deus e há um ensino por trás de tudo aquilo que Deus tem. Deus tem os seus propósitos e a sua vontade vai ser realizada sobre a nossa vida. Eu quero orar por você, quero que você coloque o seu coração diante de Deus e tudo isso que está acontecendo vai passar. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra ela é viva e eficaz e ela pode produzir milagres em qualquer tempo. E aos olhos daqueles que creem na Tua fidelidade, Senhor, nós queremos plantar agora uma semente de esperança. Através das Tuas promessas, das Tuas palavras, cremos que essa situação pela qual os Teus filhos passam neste momento de incerteza, de insegurança, talvez uma enfermidade, uma adversidade financeira na sua vida, eu sei que o Senhor é fiel para mudar essa história, como o Senhor mudou a história de Ezequiel e de todo o Teu povo, que podemos, através dos exemplos da Tua palavra, compreender que o Senhor foi sempre fiel às Suas alianças. Assim eu oro, Senhor, e abençoo aqueles que estão me ouvindo neste momento, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus oramos. Amém. Obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade e que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.